No programa anterior, falamos sobre a torre de controle. Explicamos que uma torre controla as aeronaves no solo, pousando ou decolando, e nas imediações do aeroporto nas trajetórias de voo visual ou por instrumentos. A partir de agora, você passa a conhecer um outro órgão responsável pela condução do fluxo aéreo: o controle de aproximação. Horário de pico. Uma longa fila para pouso começa a se formar, parecendo não ter fim. Na tela do radar, aeronaves surgem uma após a outra, sob a orientação dos controladores de tráfego aéreo. Longe da tela, no aeroporto de destino, a imagem que vemos é parecida com essa: o aproximar ininterrupto de vários aviões. Mas como tudo isso começa? Esse é o controle de aproximação de Brasília, responsável por conduzir o tráfego aéreo na capital do país. Por ele passam diariamente cerca de 800 voos, quase todos partindo ou chegando ao aeroporto Juscelino Kubitschek, capaz de absorver um movimento de até 45 pousos e decolagens por hora. A função de um órgão como esse é garantir que aeronaves convergindo de todos os lados para o mesmo ponto, um aeroporto, e aquelas partindo desse ponto em todas as direções, subam, desçam e cruzem suas trajetórias de maneira segura, ordenada e rápida. O controle de aproximação é responsável por dois espaços aéreos. O maior é chamado área terminal e o menor, zona de controle. As zonas de controle têm formatos e tamanhos bastante variados e são como zonas de transição do fluxo de saída para ingresso na área terminal e do fluxo de chegada a ser transferido para a torre. As áreas terminais chegam a ter 100 km de raio e quase 6.000 metros de altitude para organizar o tráfego aéreo em volta dos aeroportos mais movimentados. Dois jatos em rumos opostos podem percorrer essas distâncias e se cruzar em menos de 4 minutos. Quanto maior o número de aeronaves, maior o número de cruzamentos de rotas e menor o tempo dos controladores para identificar as situações de risco, planejar a separação adequada das aeronaves e colocá-la em prática. Para entender a atuação desses profissionais, vamos conhecer um pouco do que eles veem nas telas de radar e como identificam informações essenciais à prestação do serviço de controle. As aeronaves aparecem como pequenos círculos que se deslocam a cada varredura, acompanhados de etiquetas. Basta olhar para uma etiqueta e visualizar, por exemplo, a companhia e o número do voo, a velocidade da aeronave, o nível de voo em que ela se encontra e o nível para o qual foi autorizada. Outro dado importante é a indicação de posições futuras, que ajuda a prever o ponto em que aviões podem se cruzar e escolher o método mais adequado para otimizar o espaçamento de aeronaves, combinando a separação horizontal e vertical com maior segurança e fluidez nos sequenciamentos para pouso e decolagem de Brasília. A separação vertical pode ser aplicada para prevenir colisões ou aproximação excessiva em trajetórias convergentes. Já a horizontal, além disso, é principalmente utilizada no ordenamento do fluxo. A distância horizontal mínima entre as aeronaves varia de 5 a 3 milhas náuticas, algo em torno de 9 a 5 quilômetros. A vertical é de 1.000 pés ou 300 metros. A manutenção dessas distâncias ajuda a cadenciar o volume de voos em certos horários. Assim, a primeira medida para prevenir o congestionamento do espaço aéreo é controlar a velocidade dos aviões. Outro método que pode ser utilizado é a chamada vetoração, que consiste em alongar a trajetória do voo em caso de fluxo mais intenso. E em situações de fluxo muito intenso, os pilotos passam a executar o que se chama de espera em voo em pontos pré-determinados da rota, aguardando a autorização para prosseguir até o destino. Toda essa dinâmica demanda esforço conjunto dos diversos profissionais envolvidos.
A eficiência de ações tão complexas não seria possível sem a continuidade, passo a passo, de cada uma delas. Um controlador de tráfego aéreo nunca atua sozinho. Para absorver um maior volume de voos, a terminal se desmembra conforme a demanda em setores externos, chamados alimentadores, e setores internos, chamados finais. Os alimentadores recebem o fluxo que chega de outros órgãos, definem as sequências de pouso e ainda controlam as aeronaves saindo. Os setores finais recebem as aeronaves chegando e otimizam os espaços entre uma e outra, dando continuidade e refinamento ao trabalho iniciado na alimentação. A partir daí, as aeronaves são conduzidas até se alinharem com a pista e repassadas à torre de controle. Elo fundamental na ação conjunta entre esses setores, o supervisor monitora e coordena o balanceamento do fluxo em cada um deles, permitindo uma maior fluidez e celeridade aos voos dentro da área terminal. Embora quando se fale em controle de tráfego aéreo, logo pensemos em cobertura radar, o serviço de controle não depende exclusivamente de radares e, sem eles, não necessariamente a segurança diminui. No caso da operação sem radar, também chamada convencional, as informações essenciais para a separação das aeronaves não podem ser visualizadas, o que demanda uma interação bem mais intensa entre controladores e pilotos para o repasse preciso e atualizado de dados como posição, velocidade e nível de voo da aeronave. Isso e a adoção de procedimentos adicionais de segurança aumentam a carga de trabalho do controlador. Em contrapartida, o número de aeronaves que ele controla por vez passa a ser reduzido. Ser supervisor no controle de aproximação é orientar, coordenar e supervisionar uma equipe de trabalho de modo a manter o tráfego seguro sempre em primeiro lugar, e manter a fluidez e o tráfego ordenado na evolução, na condução do trabalho. Trabalhar no controle de aproximação exige do controlador pensar rápido, agir rápido, porque tudo acontece muito rápido. É uma atividade bastante gratificante, né? Onde existe uma área de bastante complexidade, onde há decolagens, pousos, cruzamentos, né? Envolve muitas aeronaves ali ao mesmo tempo e exige, né? Esse serviço exige deste profissional que ele tenha bastante habilidade, tenha raciocínio rápido, visão espacial e, além de tudo, né, que eu acho mais importante, a dedicação à profissão. Lidamos com chegadas e saídas, então lidamos com muitos cruzamentos todos os dias e isso torna o nosso trabalho muito dinâmico. Nosso serviço a gente está sempre inovando e tendo receptividade às inovações tecnológicas. A gente está implementando um novo software de visualização para tratamento e controle das aeronaves. É uma coisa muito dinâmica, não é uma coisa muito uniforme. Cada dia é diferente, um dia nunca é igual ao outro. Trabalhar no controle de aproximação demanda agilidade, atenção e principalmente trabalho de equipe. Ser supervisor do controle de aproximação de Brasília é uma função que nos apresenta diversos desafios. O tráfego em si tem as suas particularidades, mas o que traz essa satisfação é o aspecto operacional, a preparação que nossos controladores têm recebido, que já tinham e que agora tem sido reforçada com diversos programas feito pelo Comando da Aeronáutica. A dedicação que os nossos controladores demonstram que nos traz certas facilidades. Eles realmente incorporam o que é ser controlador de tráfego aéreo. Vimos no programa de hoje o trabalho realizado por um controle de aproximação. Conhecemos um pouco de suas particularidades e complexidade. No próximo programa, passamos a conhecer o último dos 3 tipos de órgãos de controle, o Centro de Controle de Área. Se você gostou do programa de hoje e deseja saber mais sobre o conteúdo nele apresentado, envie seu e-mail para fabtv@fab.mil.br.
Fábio no Controle fica por aqui. Esperamos você em nosso próximo programa. Até lá!